There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Ah, essa é fácil. Anota aí. Passo número 1. Produza capital de guerra, como armas, soldados treinados ou serviços bélicos. Mas se quiser lucrar no escurinho, basta abrir um banco. Passo número 2. Não espere pela guerra. Faça a guerra acontecer. Basta incentivar seus amiguinhos do Congresso a entrar em mais conflitos. Passo número 3. Seja um verdadeiro empreendedor. Não tome partido. Venda para os dois lados da guerra e você vai sair por cima, independente de quem ganhe. Passo número 4. Sente, observe e relaxe. Agora é hora de aproveitar os lucros suculentos que vieram da morte de mulheres, crianças e homens inocentes. Mas tome cuidado, no meio do caminho você vai ter que lidar com um bando de X9 que acabam explanando todo esse nosso esquema, como esse ex-militar americano aqui. A guerra é uma fraude. Sempre foi. É possivelmente a mais velha, facilmente a mais lucrativa e, com certeza, a mais viciante. É a única em escala global. É a única em que os lucros são contados em dólares e os prejuízos em vidas. Há algo especial na guerra. Para aqueles que vivem em países de primeiro mundo ou em nações pacíficas como o Brasil, pode parecer o tipo de coisa que nunca aconteceria na sua cidade. E mesmo assim, ao longo dos últimos 3.400 anos de história humana, passamos apenas 268 deles em paz. Mas a questão da guerra é muito mais antiga do que isso. O problema é que o primeiro registro escrito de guerra data de 2700 a.C. lá na Mesopotâmia. E isso já é o suficiente para fazer com que a indústria da guerra tenha uma história 50% maior que a indústria da informação, a educação e o sistema bancário combinados. Mas o fato de a guerra existir há muito tempo não significa que a guerra sempre foi igual. Não. A guerra já passou por 4 fases diferentes. E para a gente entender como as guerras de hoje se tornaram o negócio mais lucrativo do mundo, a gente precisa entender primeiro como a guerra evoluiu ao longo do tempo. Vamos rebobinar a fita até a história antiga, onde aconteceu a primeira fase da guerra. Nessa época, não existia meio termo. A regra era simples. Ou se ganhava tudo, ou se perdia tudo. Se você estivesse do lado perdedor, podia dizer adeus à sua terra e, em muitos casos, até mesmo à sua liberdade. Tratado de paz? Esse é o tipo de coisa que não passava na cabeça dos grandes conquistadores. Como o Alexandre, por exemplo. Não, esse não. Alexandre o Grande, pô. Esses caras só paravam quando o mapa terminava, ou quando outro exército fazia eles pararem. Isso nos leva para a segunda fase, a Europa medieval. Os reis também queriam expandir os seus reinos, mas começou a rolar algo diferente da história antiga. Os vassalos já não queriam passar a vida inteira em batalhas. Eles queriam mais era voltar para casa, plantar a comida deles e viver em paz. E isso deu uma acalmada nas coisas. E a Europa acabou sendo relativamente pacífica na Idade das Trevas. Mas, claro, né? Tudo que é bom dura pouco. E com o fim da Idade Média, chega a terceira fase da guerra. E as coisas começaram a ficar tensas de novo. Ok. Então, bora mergulhar de cabeça no que realmente aconteceu quando o mundo decidiu que o feudalismo já era coisa do passado. Os reis ficaram numa sinuca de bico. Com a desintegração do feudalismo, os soberanos já não podiam mais contar nem com os seus vassalos. Mas eles encontraram uma solução para o problema. Quer dizer, eu acho. Os reis começaram a contratar mercenários para lutar nas suas guerras. Eles basicamente terceirizavam o serviço. Só que em vez de call centers, eram exércitos inteiros. Só que isso tem um grande problema. Manter um exército de mercenários não é nem um pouco barato. E a coisa ficou tão cara que até mesmo os reinos gigantescos não conseguiam pagar direito. Foi por isso que as conquistas tiveram que se tornar mais estratégicas. Menos sobre conquistar países e mais sobre conquistar cidades com recursos. Mesmo assim, alguém ainda tinha que bancar essa festa, né? E quem bancava já estava cada vez mais puto. Impostos subindo,
casas e campos sendo destruídos, tudo para financiar a próxima grande conquista do rei. O povo não ganhava nada com a vitória do rei, mas perdia muita coisa independente do resultado. Foi assim que os filósofos da época começaram a dizer que o caminho para a paz era dar poder ao povo. Soa familiar, né? Democracia e tal. Mas adivinha só, transições de poder nunca são pacíficas. Geralmente, elas significam mais guerra. Foi aqui que a quarta fase da guerra, a guerra contemporânea, surgiu. Com o surgimento dos estados modernos, a guerra total voltou a ser a regra. O nacionalismo agressivo dominou os países e a guerra se tornou uma questão de orgulho nacional. Os líderes convenceram seus povos de que a guerra traria algum benefício, mas geralmente quem pagava o preço não eram aqueles que estavam no topo. Olhe para figuras como Napoleão ou Hitler, por exemplo. Eles venderam a ideia de que a guerra era algo necessário, mas no fim das contas, nenhum francês ou alemão comum melhoraram de vida depois das campanhas de conquista desses imperadores. Mas os franceses e os alemães comuns acreditavam com todas as suas forças de que essa guerra deixaria todos eles mais ricos. Mesmo assim, a maior parte dos historiadores aparentemente falhou em compreender por que a guerra limitada da Idade Média foi substituída pela guerra total da nossa época. Eles falam sobre as táticas, as armas, a logística, mas e a perspectiva humana? O que realmente mudou para as pessoas comuns? Por que as nações modernas preferiram a agressão à paz? Não faz sentido. E a real é que a ideologia de Estado do mundo moderno é justamente o que alimenta essa guerra total. Não é surpresa que Mises, o grande economista austríaco, achava que não tinha a menor chance de a ONU resolver qualquer conflito internacional. E ele estava certo, né? Para ele, pouco vale no combate às guerras a ação de burocratas. O espírito de conquista não pode ser detido com papelada. É preciso que haja uma mudança radical nas ideologias e nas políticas econômicas. Fecha aspas. Mas não houve qualquer mudança. E essa mudança não aconteceu por um motivo óbvio. Alguns burocratas descobriram uma maneira de financiar as suas guerras sem esvaziar o bolso dos cidadãos. Ou pelo menos não na cara dura. Com o fim do padrão ouro em 1914, depois do início da Primeira Guerra Mundial, os governos agora tinham uma máquina de imprimir dinheiro. E o que isso significa? Guerra financiada por papel e tinta, sem ter que pedir permissão para o cidadão comum. A ideia de pagar guerra com impostos ficou velha, pô. Ninguém mais ia pagar diretamente por esses conflitos e a gente ainda poderia defender o espírito nacionalista. Todo mundo saiu ganhando, né? Foi assim que empreendedores sem ética tornaram a guerra o negócio mais lucrativo do mundo. E você quer um bom exemplo disso? Guerra do Afeganistão. Depois do 11 de setembro, o governo Bush decidiu que era hora de atacar o Oriente Médio com força total. Eles usaram a fúria do cidadão americano para ir atrás da Al-Qaeda e derrubar o Talibã. Tarefa fácil, né? Pro exército mais poderoso do mundo, pô. Bem... Infelizmente, a guerra terminou justamente como havia começado, com o Talibã no poder mais uma vez. E isso deu origem a essas imagens deprimentes de afegãos tentando fugir do país. 20 anos de guerra, centenas de bilhões de dólares e milhares de vidas que parecem ter sido jogadas no lixo. Mas a real é que, para alguns, essas mortes não foram em vão. Muitas pessoas ficaram milionárias da noite para o dia por causa de guerras como essa. Um exemplo disso é retratado no filme Cães de Guerra. Mas tem outras pessoas que ficaram ainda mais ricas com a guerra do Afeganistão e que só se mantêm no 1% mais rico do mundo por causa dessas guerras. Um deles é Robert Steven, o ex-CEO de uma empresa chamada Lockheed Martin. Se você não conhece, essa é uma empresa que fabrica produtos militares, como esse helicóptero aqui, o Black Hawk, além de mísseis, jatos de combate, bombas e essas coisas aí. Eles fabricam muitas coisas que a gente usa na guerra. E até aí parece ok, né? Porque, em tese, alguém tem que fabricar esses produtos de defesa. Só tem um problema. Essa empresa vive de negócios com o Pentágono.
E quando eu digo vive, não é uma forma de expressão. 90% da receita da Lockheed Martin vem de contratos com o governo americano. Eles são basicamente uma empresa de funcionários públicos. Só em 2020, eles receberam 75 bilhões de dólares em contratos do Pentágono. Para você ter uma ideia do quão absurdo é esse contrato, o orçamento inteiro do Ministério das Relações Exteriores americana, todo o valor gasto na diplomacia externa dos gringos, foi de 44 bilhões. Quase a metade do que a Lockheed recebeu. Robert Stevens virou CEO em 2004, 3 anos depois do início da guerra do Afeganistão. E como a Lockheed é uma empresa pública, a gente pode ver a evolução do patrimônio dele. No início da guerra, Stevens estava ganhando 2 milhões de salário e 3 milhões de bônus. Ganhando 5 milhões por ano, parece que a morte de milhares de pessoas estava sendo ótima para ele. Em 2006, Stevens já estava ganhando 18 milhões por ano. E em 2007, 31 milhões de dólares. E se a gente levar em consideração que Stevens estava ganhando 2 milhões por ano antes do início da guerra, seria possível ver que ele teve ganhos exponenciais com o caos no Oriente Médio. Quer um motivo melhor para fazer lobby no Congresso americano para que tenha cada vez mais guerras pelo mundo? Foi exatamente por isso que, pouco tempo depois da guerra do Afeganistão, o Congresso americano já estava discutindo uma possível invasão ao Iraque. E qual seria o motivo? Aparentemente, Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Eles só não tinham nenhuma evidência disso. E, para piorar, Saddam Hussein tinha ligações com a Al-Qaeda, o que era praticamente maluquice, já que a base da Al-Qaeda ficava a mais de 1.000 quilômetros do Iraque. Mas, é claro, esses só eram os motivos que eles queriam fingir acreditar. O real motivo? Petróleo, né? Mas não só o petróleo. A megalomania dos políticos americanos fez com que eles acreditassem que poderiam tomar campos de petróleo ao mesmo tempo em que levariam democracia para o Oriente Médio. Win-win de novo, né? Então, a guerra do Iraque teve início. E uma das primeiras ações dos Estados Unidos ao assumirem um controle de Bagdá foi dissolver o enorme exército iraquiano. Eles simplesmente disseram: não, a gente não quer mais vocês. Todos vocês, comandantes, líderes, soldados, tá todo mundo fora. A gente vai começar tudo do zero. No pensamento simplista, típico de líderes como George Bush, a ideia era que isso ia permitir recomeçar totalmente do zero com um novo exército, completamente livre de qualquer influência de Saddam Hussein. Eles só esqueceram que agora existe um grupo gigantesco de ex-membros do exército iraquiano que estão muito putos com os Estados Unidos e que ainda por cima estão desempregados. E só um detalhe, eles têm vasta experiência militar. Que decisão maravilhosa, meus amigos! Então, esses caras começaram a se juntar ao número crescente de grupos rebeldes que estavam surgindo para se opor à presença dos Estados Unidos. Um desses grupos é chamado de Al-Qaeda no Iraque, que mais tarde se transformou no Estado Islâmico do Iraque e que eventualmente se tornou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou ISIS, uma organização governamental e militar muito bem estruturada, dirigida, sabe por quem? Sim, eles mesmos, os líderes militares que foram expulsos pelos americanos do exército iraquiano quando os Estados Unidos assumiram Bagdá. Ou seja, mais uma vez, centenas de bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes para lutar uma guerra desnecessária e que gerou outros conflitos desnecessários. Quer dizer, desnecessária para o cidadão comum, né? Mas totalmente necessária para empresas como a Lockheed Martin, para Blackwater, além dos políticos que investem nessas empresas sabendo que as guerras vão começar. Isso mesmo, quem lucra não são só os CEOs, mas também os políticos que aprovam essas guerras. E agora, como você acha que essas empresas estão? Com a guerra da Ucrânia, com o conflito entre Israel e Hamas, com o conflito entre Israel e Irã? Eu sinceramente já estou esperando os novos bilionários de guerra. E a única solução real para esse problema é um simples programa de computador.
É a nossa única esperança para impedir que qualquer governo tome dinheiro do cidadão comum para colocar em conflitos que são totalmente desnecessários, com o único objetivo de enriquecer alguns indivíduos. E se você quer entender como o Bitcoin pode nos ajudar, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui, que eu te vejo lá.